Olá pessoal, beleza? Eu queria gravar só mais um videozinho aqui que eu fui dar na última aula, lá, aula 51. Eu falei sobre a parte de troca de calor por convecção e eu mostrei para vocês isso aqui, né? Que é a parte dessa troca de calor que acontece quando você tem esse espaço confinado com a cavidade horizontal. Esse é um dos casos mais clássicos que existem aí de estudo. Eu acabei falando aqui. Falei um monte de coisa, eu não mostrei que eu queria mostrar os videozinhos, né? Que eu queria mostrar para vocês verem como é que é na realidade, alguns estudos de CFD disso daí, ó. Esse cara aqui está simulando exatamente essa cavidade, tá vendo? É uma cavidade. Ele fala aqui embaixo, tá? Não sei se vão conseguir ler aí no detalhe, eu posso até tentar aumentar aqui para ver se fica melhor. Olha lá, ele está fazendo uma convecção em uma camada de fluido aquecida por baixo. Ele está resolvendo ser uma malha, a malha dele até é bem simplinha aí, usando, olha que legal o nome, ele usa o OpenFOAM, OpenFOAM, cada solver do OpenFOAM tem um nome assim específico de quais são as coisas que ele está usando. Esse aqui usa o que, ó, Buoyant Bolsinesky Pimple Foam. A gente sabe o que é buoyant, né? Buoyant é de força de empuxo, né? Relativo ao empuxo. E Bolsinesky é o quê? Porque ele está usando a aproximação de Bolsinesky. Vocês já podem ler isso aí agora e não ser mais um imbecil que não sabe o que é. Agora você já passou pelas aulas aqui, você já sabe o que é, né? Buoyant Bolsinesky, ele está resolvendo as equações incompressíveis utilizando a aproximação de Bolsinesky e está calculando aí, usando um solver que usa para o cálculo disso aí as forças de empuxo, né? Então ele já sabe bem o que é esse tipo de solver e para que ele é utilizado, tá? Então, olha só, ele vai resolver isso aqui. Ele fala também que ele tem o que uma diferença uma diferença de temperatura dele é de 100 Kelvin ou 100 graus Celsius. Fala até o tamanho da caixa dele, tá vendo? 0.5, 0.5 e 1 metro. É isso mesmo? 0.5, 0.5 e 1 metro. Pô, legal. Então, beleza. Ele fez essa caixa dele aqui e começou a rodar essa simulação. Olha só como é que fica a simulação dele, até bonitinho, ó. Tá vendo? Ele tem gradientes esses coloridos de temperatura. Olha só como é que gera essas variações. O fluido vai indo de baixo para cima, vai se misturando. Olha esses gradientes de temperatura que tem aqui em cima, ó, tá vendo? Isso aqui indica o fluido, né? Tá se movimentando, na verdade, nesses gradientes de temperatura, tá? Eu tenho esse gradiente de temperatura, o fluido vai ser empurrado de um lado para o outro. E a característica dessas células aqui, se formar da maneira como elas são formadas, tem a ver com a tensão superficial. Ele está simulando água, né? A água aquecida, ela tem uma tensão superficial menor do que a água resfriada. Tá? Então, quando a água aquecida chega lá em cima, sobe lá em cima e entra em contato com essa água resfriada, a água resfriada meio que empurra essa água aquecida para o lado, sabe? Ela vai se misturar, vai trocar calor também, mas por causa da tensão superficial, ela empurra esse negócio para o lado. Tem uma força aí, essas tensões são chamadas tensões de Marangoni. Vocês podem procurar depois, é bem legal sobre isso também. Tensões superficiais gerando transferência de massa, tá? Isso aí é causado por essas tensões de Marangoni, porque tem a tensão superficial diferente da água em diferentes temperaturas. Então essa aqui é uma visualização bem legal, né, dessa mistura que acontece. Olha como é que vai ficando mais cinza e tal aqui no meio. E no começo, né, ela tem tudo bem diferente, ela vai se misturando mesmo, esse fluido, né? Esse tipo de problema é muito usado para se estudar misturas, tá? Você quer entender como é que mistura está acontecendo e tal. Tem outros casos aqui que são bem legais também. Esse aqui, ó, quem já acompanha o canal sabe muito bem, né, de onde é que vem essa figura, que é a figura que eu peguei deles para colocar no canal. Inclusive eu tenho que colocar uma referência pessoal. Tirei a figura do canal desse vídeo aqui, que é um vídeo muito lindo, cara. Eu acho esse vídeo maravilhoso. Olha só, vou começar aqui do começo. Que você tem esse aquecimento, né? Eles estão fazendo isso aqui e agora você também já sabe, né? Você está olhando esse problema. Vamos deixar rolar um pouquinho aí enquanto a gente está vendo aqui. Olha só, você está olhando esse problema, já não é mais também um completo cego com relação a esses problemas que você está vendo. Ele está falando que agora a gente tem um problema que tem um número de Rayleigh, é 10 a 13, é 10 a 13. O problema nosso começa a ter turbulência em diversos padrões a partir de Rayleigh igual a 5 vezes 10 a 4, 10 a 13 que ele está fazendo aí. Ou seja, as forças de empuxo já estão altamente dominando as partes viscosas. O número de Prandtl é igual a 1, bem próximo ao que a água faria, por exemplo. Ele está rodando aí, está falando algumas coisas, tá? Olha só como é que fica essa simulação, né? Ele está rodando, começa a se desenvolver essas estruturas, né? Você tem eu não li direito, mas talvez seja que sejam cores de temperatura, tá? Uma temperatura que ele considera uma temperatura média entre eles, e talvez uma temperatura, aí fica azul se for abaixo da temperatura média, e vermelho se ficar acima da temperatura média. Talvez seja isso que ele esteja usando, acredito eu, tá? Que seja isso.
Você vai vendo como eles vão se misturando aqui, ó. Vai começar a se misturar, vai começar a se misturar. Em algum momento começa a se misturar tanto, né? Começa a virar uma figura maravilhosa, assim. Eu, particularmente, né? Eu gosto muito de mecânica dos fluidos. Quem me acompanha aí no canal sabe disso. Tem uma playlist só sobre mecânica dos fluidos. Eu acho isso aí lindo, assim. Eu acho isso pra mim é obra de arte. Podia pegar esse vídeo aí e colocar no Louvre, da mesma forma, sabe? E olha que isso aí não é algo realístico, tá? Porque eles fizeram essa simulação como algo bidimensional, e quando você faz uma simulação bidimensional, você não considera a parte tridimensional dela, você está ainda matando muita coisa importante que poderia ter nesse fluido. Tá? E aí fica um pouco não realístico, é mais um brinquedo, é mais como se fala assim, um toy problem, né? Você estudar um problema assim, para entender o que está acontecendo. Mas olha só, a capacidade que você tem de entender como que uma mistura pode ser melhorada ou piorada, dependendo de como você faz um mecanismo de troca de calor dessa forma, que se você quer causar uma mistura, esse aqui é um jeito de você conseguir misturar bem os fluidos, né? Você sabe qual é a temperatura que você tem que fazer para chegar num padrão em que vai ter uma mistura ali dentro ocorrendo. E às vezes esse é o objetivo. Você quer misturar as coisas para equalizar as temperaturas, por exemplo, equalizar a temperatura num fluido, pode ser um objetivo a ser alcançado. Eu acho isso aqui maravilhoso. Um vídeo lindo mesmo de se ver, tá? Mas enfim, eu queria mostrar isso para vocês porque é parte, né, dessa motivação que a gente tem para às vezes estudar esse tipo de problema de escoamentos confinados, né? Eu não lembro se tem outros vídeos tão legais aqui assim de transferência de calor, mas uma coisa que eu queria deixar para vocês era isso, saber esse tipo de problema ele está aí há séculos, né? Se você pesquisa, por exemplo, aqui, ó, Journal, eu vi esses dias saiu, né, uma Journal of Fluid Mechanics, que é um dos principais revistas que tem, as mais renomadas revistas que tem na área de mecânica dos fluidos. Você jogar aqui, sei lá, Rayleigh, que é o caso desse problema, né? Rayleigh Bernard. Rayleigh Bernard. Bom, deve ter um monte aqui, ó, estrutura em pluma, mas eu quero ver os que tem acesso. Eu quero ver os publicados nos últimos 3 meses, ver se aparece alguma coisa. Vou ver, tem a gente publicando isso aí, ó. Isso aqui foi legal. Olha, está estudando uma escala universal, uma lei de escala universal para a convecção de Rayleigh-Bernard com e sem rugosidade de parede, por exemplo. Tem um outro caso aqui que foi For Regime Transitions. Esse daqui eu vi, ó, esse daqui eu cheguei a ler, tá vendo? Ele é um negócio bizarro, esse artigo. Porque os caras fazem uma simulação, é até difícil a gente entender o que está acontecendo. É o estudo de Rayleigh-Bernard que eles estão fazendo, tá? Um problema de Rayleigh-Bernard, mas olha o número de Prandtl que eles estão fazendo. O número de Prandtl é 10 a menos 3. Eles até explicam aqui para baixo, tá? Que esse número de Prandtl é um pouquinho diferente do que a gente tá falando, assim, não é? Ele está falando, olha, é o molecular Prandtl. Um Prandtl molecular de 10 a menos 3. E aí eles explicam o que tem a ver, na verdade, com o Prandtl das escalas dissipativas, na verdade. Esse aqui é tipo a difusividade da viscosidade, a difusividade de quantidade de movimento, né, nas escalas menores, e a energia cinética turbulenta. Ou seja, isso aqui tem uma escala muito pequena assim, de valores, né? Então, realmente, cara, eles conseguem obter umas simulações muito lindas aqui. Você vê esse tipo de caso, por exemplo, a questão analisando como estão as estruturas. Aqui não dá nem para dar zoom direito para ver o que está, né? Mas olha só, eles têm muitas estruturas correntes muito pequenininhas, né? Eles estão estudando esse tipo de troca de calor aí que acontece nessas micro escalas e tal do problema de Rayleigh-Bernard, para casos aí que o número de Prandtl se torna mais desafiador, né? Mas enfim, são casos aí que a gente pega, que tá aí, e são esses casos de Rayleigh-Bernard são muito, muito interessantes. Esse daqui eu não tenho acesso, né? Deixa eu ver. Eu posso jogar aqui pra frente. Mas eu consigo pegar alguns que eu tenho acesso a eles. Quer ver esse daqui? Esse daqui parece bonito também. Vou ver o PDF dele aqui, só Flow Regime Transitions in Rotating Rayleigh-Bernard Indústria. Deixa eu ver, ele tá fazendo o Rayleigh-Bernard, tá vendo, com uma modificação, é o mesmo caso, né, de uma troca de calor no espaço confinado, mas agora ele está colocando alguma coisa de rotação. Aí você vai ver, sei lá, uma maluquice que esse cara tá fazendo às vezes.
Ele coloca ainda, além dele colocar o Rayleigh Bernard, tá vendo que gera essas estruturas vorticiais, essa troca de calor bizarra, ele ainda tá colocando alguma rotação, acho, no meio. Axial Vortices, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que ele coloca algum tipo de rotação no meio aqui, ó. Bom, enfim, tem que ler depois com calma para entender, mas o que eu queria mostrar para vocês é, olha só, esse artigo, para vocês terem uma ideia, tão clássico esse problema que a gente viu aqui na aula da forma mais simplificada da cavidade horizontal. Ele é um problema que é estudado até hoje, cara. E tá aí, ó, foi publicado um artigo numa das revistas mais importantes que existem de mecânica dos fluidos do mundo. Saiu no dia, quer ver, Scepter foi publicado que dia? Dá um dia aqui, eu não tô conseguindo ler que dia que ele foi não, mas foi publicado em 2026 e sobre o tópico de Rayleigh Bernard. Assim, Rayleigh Bernard é uma coisa muito útil aí até hoje para se estudar mecanismos de mistura, de turbulência, o que acontece, né, durante uma troca de calor, né? É bem interessante mesmo de se fazer, beleza? Só queria deixar esse vídeo porque às vezes vocês não ficarem só com aquele negócio, passou o negócio, mas não tem motivação. Mas tem uma motivação para se falar isso aí. Os casos que a gente está vendo são muito interessantes, beleza? Um abraço, até mais. Fiquem, até a próxima, a gente volta aí com a aula.